O meu trabalho se chama A Emergência do Sensível na Semiótica Discursiva, uma abordagem historiográfica. Eu fui orientada pelo professor Jean e pela cotutela pelo professor Jacques Fontany. A primeira coisa, antes da gente tratar do objeto em si, é falar um pouco do percurso, né? Como é que eu cheguei nesse objeto de pesquisa. Quando eu fiz a seleção na Unesp, foi interessante porque o projeto, né, ele estava muito no início, eu sabia que eu queria historiografar alguma coisa na semiótica, e a noção que eu tinha da própria semiótica, do próprio domínio, era uma noção muito restrita, ainda vinculada à produção do Greimas, mais especificamente da semântica estrutural. E depois que eu entrei no curso de doutorado, fazendo as primeiras leituras, né, as indicações que o próprio professor Jean foi fazendo, eu descobri ali alguns temas que me interessavam. Por exemplo, a questão do sensível. E nessas primeiras leituras mais incipientes mesmo da própria teoria, tanto dos próprios semioticistas franceses, quanto dos semioticistas brasileiros, eu comecei a perceber que o sensível era e é uma questão problemática, entre aspas, né, e uma questão que está na história da própria semiótica, mas que precisa e precisou ser revisitada, porque cada teórico aborda a questão do sensível de uma maneira. Então, a partir desse momento, dessas primeiras leituras, eu fui construindo e melhorando aos poucos o projeto de doutorado, que agora vocês veem aí no formato de tese. Então, assim, é sempre interessante pensar nessa questão do percurso, especialmente quem trabalha com a historiografia linguística, porque isso ocorre muito na coleta dos dados, né? Especialmente quando você está estudando um conceito, se você pensa nas fases do trabalho historiográfico, você perpassa pela coleta, né, pela seleção do material do seu corpus, depois você analisa, interpreta e faz ali nos termos de Swigers, tenta fazer uma reconstrução sistemática do conceito que você está estudando. E esse processo, ele é infinito, né? Você vai fazê-lo várias vezes, na medida que uma leitura, um conceito te leva para outra obra, para outro autor. Então, por isso que eu falo que o trabalho ele só acaba por causa que ele tem uma data. Senão, a gente fica mexendo nesse texto várias vezes, né? Até eu tive que reler a tese, né? E eu falei, nossa, eu escrevi isso. Não acredito que ficou faltando tal coisa. Então, esse é um processo contínuo. Então, vamos lá. Aqui na introdução, eu coloquei as fotos, né, dos semioticistas que eu analisei na tese. Então, nós começamos, já que é um trabalho historiográfico, ali na obra de Greimas, eu vou detalhar isso aos poucos. E depois, os outros três semioticistas, nós consideramos eles como os pós-gremasianos. E também depois eu vou explicar por que a gente faz essa divisão entre gremasianos e pós-gremasianos, né? Como é que isso pode contribuir na construção e na análise do nosso corpus. Bom, então aqui a primeira foto nós temos do Greimas, do Fontany, do Zilberberg e do Landowski. Aqui eu coloquei para vocês, eu não sei se dá para enxergar muito bem, mas eu vou passar rapidinho. O sumário é para vocês perceberem como é que ficou a distribuição da tese. Então, o primeiro capítulo foi um capítulo dedicado à historiografia linguística. Por quê? Na semiótica, ainda, se bem que hoje é um pouco melhor, a historiografia, ela não é tão bem recebida, né? Eu vou colocar entre aspas, não é tão comum ver estudos que se debruçam na semiótica por meio da historiografia linguística. No entanto, há sim alguns trabalhos, né, inclusive eu elenco dois que foram orientados pelo Sebastião na tese, que é o da Janice e do Paulo. Na semiótica, há alguns artigos, né, que foram feitos pelos semioticistas brasileiros, há também, assim, uma ou outra tese,
E agora, mais recentemente, tem surgido assim, uma quantidade um pouco maior, justamente por causa do projeto de historiografia na semiótica que o Jean tem na pós-graduação. Então, ele tem alguns orientandos, né, como eu, que têm desenvolvido temas da semiótica por meio da historiografia linguística. Né? Então, tem a Euzenir, que está estudando a semiótica e a questão da literatura, teve a Flávia, que defendeu recentemente, estudou a questão da figuratividade, a Maria Goretti, que estudou enunciação, e você tem ali a Amanda, a Karina, várias pessoas também que fazem parte do grupo. Eu fiquei na parte do sensível. E é uma questão também institucional, né? Cada instituição vai abordar a historiografia de um jeito, e você acaba, a partir do momento que você está afiliado a uma instituição, você começa também a praticar a ciência da mesma maneira que o grupo no qual você está inserido, né? Então, assim, embora tem alguns autores em comum com os autores que o grupo Imago estuda, ou estudava, pelo menos na época que eu fiz parte, vocês vão perceber algumas diferenças. Então, por isso que o primeiro capítulo a gente tirou para abordar a questão da metodologia, e nós tratamos em termos de escolas historiográficas, né, a de Connors, Swiggers, e a história das ideias linguísticas por meio do teórico Oru, porque na Unesp, assim, embora hoje tenha uma leitura mais voltada para os trabalhos de Connors, Swiggers, é perceptível que a questão da história das ideias linguísticas, ela também é importante para o grupo. Então, depois nós passamos para uma questão de historiografia semiótica selvagem, e essa questão de historiografia selvagem é o Fontany que vai denominar num artigo que ele publicou em 2017. Eu vou retomar isso depois, mas 2017 é um ano muito simbólico para quem faz semiótica, porque foi comemorado, né, o centenário de Greimas. Então, muita coisa apareceu, muito artigo, muitas homenagens, muitas obras dedicadas ao mestre lituano, né? Então, a historiografia selvagem que o Fontany fala é também uma homenagem ao próprio Lévi-Strauss, né, da obra Pensamento Selvagem, porque os semioticistas, às vezes, eles mesmos operam algumas questões historiográficas, mas de maneira inconsciente. Então, por isso que é uma historiografia selvagem. Então, nós temos vários semioticistas, agora eu não sei se vocês conseguem me ver ou não, mas, por exemplo, quando muitos estudantes vão estudar a semiótica, eles pegam como leitura aquele livrinho da parábola História Concisa da Semiótica, escrita pela Anne Renaud. E aqui, na verdade, é um livro dedicado à história, né? Então, tem um outro artigo também do Portela que divide essas histórias que aparecem na semiótica entre cronistas e inovadores. A Anne Renaud entraria no que ele chama de historiógrafo cronista, que vai contando a história da semiótica como um influencia o outro, né? E também nós temos os inovadores, que ele dá o exemplo do Claude Silberberg na obra A Razão e Poética do Sentido. Razão e Poética do Sentido, acho que é isso, se eu não me engano. Beleza. Então, essa historiografia semiótica selvagem se dá a partir disso, né? Quando um semioticista fala da própria história da semiótica, mas assim, de maneira inconsciente. E é interessante que um dos dados que nós coletamos durante a tese é justamente a própria escrita do Fontany. Normalmente, quando ele vai publicar algum livro, sempre tem alguma parte desse livro que faz um apanhado histórico. Então, assim, a gente pode pensar, por um lado, que talvez isso seja parte da maneira de se fazer ciência, né? Quando você faz o estado da arte de um determinado conceito ou do seu objeto. Só porque a historiografia, nós sabemos que é um trabalho que é totalmente consciente, né? Que você separa princípios e procedimentos para analisar um determinado objeto. Então, a historiografia tem ali, né, uma maneira muito específica de ser desenvolvida. Além disso, o Jean e outros semioticistas, né, eu me incluo nessa lista,
É, há uma tentativa de aplicar alguns conceitos semióticos na historiografia linguística. Mas o porquê disso? Isso ocorre porque a semiótica, de maneira geral, é uma teoria que estuda o sentido, né, a significação. Então, pensando nisso, a semiótica ela tem muito a contribuir quando você faz uma historiografia conceitual, porque você, partindo da imanência, pensando ali na questão do Conner, né, dos princípios que ele estabelece, quando você se volta para o texto e vai analisar ali o conceito, né, o seu objeto de estudo na obra, nela mesma, no próprio texto, no nível do discurso, a semiótica tem vários procedimentos, várias operações que podem facilitar, auxiliar o trabalho do historiógrafo. Então, isso tem sido uma atitude coletiva no grupo, de tentar, sempre que for oportuno, né, e não uma forçação de barra, né, vamos dizer assim, trazer alguns aspectos semióticos para a historiografia. E isso na tese aconteceu, e eu vou mostrar depois para vocês, por uma questão do corpus, né, e por isso